Então, boa noite. Trazer uma reflexão aí para vocês aí da palavra de Deus aí hoje. Que hoje eu peguei conversando com uma pessoa, né? Daí a gente... eu sei que esse vídeo pode alcançar cristão como não cristãos, né? Mas a pessoa me questionando que pessoas, de uma hora para outra, ela entra na igreja e sai, e às vezes tá cometendo as coisas até piores, mas é o que a Bíblia declara mesmo, que a pessoa ela conheceu a palavra de Deus ou conhece a Cristo e já ela não pode ser mais a mesma pessoa, ela é transformada em Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela traz ensinamentos para a nossa vida toda, seja em relacionamento, seja o modo de viver, a saúde, finanças, enfim. Então você passa a ter que aplicar a palavra no seu dia a dia. Tem gente que você passando, muita gente porque já ouve falar que o crente passa luta, que não sei o quê, eles não querem pagar esse preço. Então muitos, né, entram na igreja, já não conseguem mais deixar o vício, não consegue mais, outrora vivia na prostituição, já não consegue mais deixar a prostituição, ou volta para o laço do vício da droga, aquele que mentia, aquele que roubava. Você tem que se tornar uma nova criatura, né? Então tem pessoas que criticam que a pessoa matou, não sei o que, roubava, mentia, mas a pessoa está buscando uma mudança em Cristo, né? E Cristo né? Quem somos nós para julgar, né? Cristo ele é capaz de perdoar até mesmo aquele que matou, né? Mas enfim, né? Eu quero trazer uma palavra para que vocês meditem aqui também comigo. Então a palavra está em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18 aqui, ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então essa é a palavra, né? Ali está dizendo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então tem gente que não permanece na igreja. A igreja em si não é o templo, mas a pessoa que ela anseia por Deus, uma comunhão entre irmãos e glorificar a Deus, ela vai buscar uma igreja. Você pode fazer do teu lar uma igreja, desde que você vai reunir a tua família, teus filhos, enfim, você vai cultuar um culto a Deus, você vai pôr a palavra na mesa e vai compartilhar entre todos. O que é muito difícil, muitos não fazem isso. A casa de um verdadeiro cristão, com certeza, deve-se fazer isso, né? Claro. Mas muitos não fazem isso. Então, é onde todos buscam essa comunhão daqueles que, como a palavra diz, aqueles que se encontram salvos em Deus, porque eles mudaram, eles vivem uma novidade de vida, porque Deus resgatou, perdoou, em sua misericórdia, eles alcançaram o perdão de Deus, eles reconhecem isso, a palavra de Deus declara isso. Agora o mundo rejeita, aqui está dizendo, o mundo rejeita, né? Porque no final aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E o mundo não consegue compreender isso. Homens que outrora, um coração endurecido, não conseguem compreender essa vontade de Deus sobre a vida dele e vão viver criticando a igreja, que ele fala entre gregos e judeus, porque ao povo judeu foi dado o conhecimento, né? Porque Jesus ele era judeu, né? Ele veio do povo judeu. Então,
Então todos os judeus já se achavam, pelo conhecimento da lei, se achavam salvos. Mas então Deus foi pregar entre os gentios, entre os gregos. O meu entendimento, pelo menos que eu tenho, é que os gregos são os que desconhecem a palavra de Deus. Seriam os gentios, aqueles que desconhecem. Então, na nossa época, falando, são os gregos, os gentios seriam os descrentes, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, Paulo ele foi pregar entre os gregos. Os judeus já não aceitavam mais o evangelho, porque acham que são salvos só porque nasceram, né, no berço judeu, como Jesus era judeu, mas não viviam a palavra de Deus. E então o evangelho, né, se para aqueles ali que deveriam aceitar não aceitavam, então o evangelho estava sendo pregado para os desconhecidos. Só que os desconhecidos, né, é necessário que o evangelho seja anunciado, mas nem todos aceitam. Mas há uma contradição também, né? Muitos querem ficar julgando, querem ficar condenando. Né? A igreja cristã, ela vai condenar o pecado de muitas pessoas. Não é certo ficar apontando o dedo na cara de ninguém, mas só que os gentios, aqueles que não vivem também, eles querem ficar julgando a igreja, eles querem ficar julgando o crente. Só que o crente hoje em dia ele quer viver numa novidade de vida. E ele quer apresentar a Cristo a essas pessoas, né? Mas só que nós sabemos, nós temos entendimento da palavra de Deus. Um verdadeiro cristão, eu creio que tem que ter um entendimento que não é por nosso muito falar que nós vamos ganhar ninguém para Deus, com certeza. Mas sim, é pelo Espírito Santo de Deus, né? O servo de Deus, com a sua palavra, um pastor, alguém que louva, ele está simplesmente transmitindo a palavra de Deus, sendo usado por Deus como um canal, porque eu um dia fui alcançado, tantos outros foram alcançados, pastores, enfim, foram alcançados para alcançar outras pessoas para Deus, mas só que todos nós somos falhos. Você vê um pastor daí cair na prostituição, em adultério, e esse tem escandalizado a igreja e muitos querem criticar. Outrora viu o cara num bar, outrora era drogado, e não querem dar crédito, só que tem pessoas que foram transformadas em Deus mesmo, por a novidade de vida. O Evangelho convida o homem mesmo, né, a se batizar e nascer de novo, da água e do Espírito. Da água, que seria o batismo, e do Espírito Santo, porque você vivendo a promessa, vivendo a palavra de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Então você já não vai encontrar mais prazer em fazer o pecado. O pecado pode te encontrar em alguns momentos, a tua velha criatura pode querer ressurgir, só que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Então é só essa reflexão que eu trago, né? Porque eu até conversando no serviço hoje, e a pessoa me questionando, porque ali sempre eu estou ouvindo um louvor, e quando eu tenho oportunidade eu falo assim de Deus, falo da palavra, e não, mas e daí a pessoa quer ficar julgando, né? E muitos, já me encontrei em debate com muitas pessoas, assim, né? Eu acho saudável, a gente tem que, assim como eles põem às vezes a nossa fé em prova, nós temos que pôr também eles assim à prova também, né? Nós temos que questionar, mas que estilo de vida que você vive, no que você acredita? Então você condena a igreja e tal, beleza, você não vai numa igreja, mas pelo menos você faz da tua casa um altar a Deus? Com certeza a maioria não faz. A maioria vai ter uma Bíblia numa estante que nem lê. Ou quando leu um versículo ou outro isolado, que às vezes quer usar esse versículo isolado para se acomodar no seu estilo de vida. Enfim, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? Então, é somente aquele que não tem como a gente convencer ninguém, é o Espírito Santo que convence, e é necessário você experimentar. A gente, muitas vezes, a gente vai conflitar muitas pessoas, porque eu, outrora, também, eu vivia no mundo, na prostituição, fazendo a minha vontade, droga, tive meus vícios, tive as minhas experiências no mundo que não me apraz mais, não me agrada mais. E tipo, às vezes a gente tem que se afastar de algumas pessoas, infelizmente. E se eu tenho a oportunidade de se aproximar, às vezes é somente, né, a gente se aproxima porque
a gente tem um afeto, Deus nos chama para amar, né, o nosso próximo, mas aí a gente não vai, a gente tem que falar daquilo que a gente tem vivido. A gente não vai para se misturar com a pessoa e se corromper, a gente vai falar daquilo que a gente tem vivido. Então é essa reflexão que eu deixo, né? Porque você precisa experimentar, né? Muitos querem pôr em conflito a palavra de Deus, o cristão, a igreja, mas você tem que experimentar. Infelizmente é uma escolha entre o bem e o mal, e a palavra de Deus é clara que há dois caminhos, né? O de perdição e condenação. Tem muitas coisas na palavra de Deus que é reprovada no mundo, né? Que tem coisas no mundo que nos são lícitas, mas não convém fazer. Até coisas que nos são lícitas, mas não convém fazer. O cigarro é uma droga, mas é lícita. Mas não convém você fumar. Se você for analisar bem, eu já fumei pouco, mas fumei, não convém. Você está destruindo a tua própria saúde. E muitas coisas, né? Que nem diz, nós temos o livre-arbítrio, Deus entregou a cada um vai fazer o que quer. Só que a palavra de Deus vai dizer que muitas coisas me são lícitas, porém não convém eu fazer essas coisas. Porque essas coisas talvez vai me afastar de Deus, vai destruir meu lar, a minha família, enfim. Daí há N consequências, né? Mas é essa reflexão que eu quero deixar, né? Antes de... a gente cremos que, e como a palavra declara, a palavra de Deus, o Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê, né? Então, tem que crer, né? Muitos falam ter fé, mas eu não sei que Deus que eles têm tido. Como a palavra vai dizer, né? Jó mesmo provado em sua aflição, Jó daí vai dizer que antes ele conhecia Deus somente pelo nome de ouvir falar. Muitas pessoas só conhecem a Deus pelo nome de ouvir falar. Ou tem fé, mas tem aplicado sua fé em outras coisas também. Coisas até contrárias ao que a palavra de Deus declara. E quando fala de Deus, mas quem é Deus? Satanás hoje reina no mundo como um Deus. Ele vai usar toda a influência maligna no mundo e ele está sendo adorado como um Deus também. E na Bíblia já se adorava os deuses também, que não era Deus mesmo, né? A divindade de Deus, mas eles adoravam estátuas, enfim. Não vem ao caso agora, mas é o que ele fala então, né? O que ele declara ali na palavra. Jó vai dizer então, né, que ele só conhecia pelo nome de ouvir falar, mas que agora, após uma provação, ele passou prova no caminho de Deus, mas que após isso ele passou a conhecer a Deus em espírito e verdade. Precisamos conhecer Deus em espírito e verdade. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não adianta que Deus conhece o íntimo do nosso coração, o que passa na nossa mente, e a gente não pode fazer nada só de fachada, ou de repente tá indo numa igreja e agir só de fachada. Não adianta, Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente estar ali, a gente pode enganar o pastor, o homem, enganar a esposa, enganar o esposo, enganar os filhos, o patrão, mas Deus, ele conhece o que está no íntimo do coração do homem e na mente, ele sonda. E a palavra revela que não há nada oculto que não há de ser revelado e nada encoberto que não há de ser descoberto. Todas as coisas virão à tona. Então não adianta. Tem pessoas que querem endurecer o coração, mas nós sabemos que Deus é capaz de quebrar o coração de pedra, pôr um coração de carne, um novo coração sobre cada vida, né? Essa é a transformação do homem, né? Do antigo homem para uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É essa a reflexão que eu deixo, e que Deus abençoe. Amém?